A Secretaria Estadual de Meio Ambiente deixou de arrecadar quase 10 milhões de reais em multas ambientais referentes a infrações cometidas principalmente por desmatamento ilegal. E é para falar sobre esse e outros assuntos que está aqui no estúdio do Jornal do Meio-Dia o secretário executivo do Meio Ambiente de Mato Grosso, Alex Marega. Boa tarde, secretário, e seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Camila. Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Secretário, a Camila lembrou aí o seguinte, que a SEMA deixou de receber 10 milhões de reais em multas. Nesse ano, já aplicou basicamente aí em torno de 1 bilhão de reais em multas, mas consegue receber pelo menos 10% disso? Olha, Lúcio... Antes não conseguia, só se mudou. Lúcio, nós hoje temos um sistema muito mais eficiente de elaboração desses autos de infração. Então, nós usamos imagens de satélite de alta precisão. Então, é uma prova técnica muito robusta e que garante a confiabilidade desses autos. Então, no passado, esses autos de infração realmente eram derrubados, né? Era questionado, ganhava tanto no administrativo quanto no judiciário. Hoje é muito mais difícil, porque realmente nós temos a certeza do antes, né, como que estava a vegetação, e depois, essas imagens satélite nos garante então, a qualidade desses autos de infração. Acontece que o processo entre a aplicação do auto de infração e o recebimento, ele é moroso. Então você tem que dar todo o direito, a ampla defesa para que a pessoa possa se justificar, mostrar que não estava errado. Então o processo realmente ele é mais longo. E eles são várias instâncias. Então tem uma primeira instância administrativa, cujo objetivo nosso é julgar dentro de um ano. Então dentro de um ano da aplicação desse auto, com toda a defesa concedida, o processo tem que estar julgado. Aí vai para a segunda defesa, que é feita pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, depois vai para a PGE, onde é cobrada essa dívida, pode ser inscrita em dívida ativa, e depois começa uma parte que é judicial se a pessoa recorrer. Então, o processo realmente não é simples, é bem complicado, é bem longo. E no passado, muitos desses autos de infração prescreveram. Então, quando a gente fala assim, a SEMA deixou de arrecadar ou prescreveu um auto de infração, não são esses autos mais recentes, não são autos de infração de 2019 para cá, são autos de infração mais antigos e que realmente, por essa burocracia, acabou prescrevendo. Os autos hoje não prescrevem mais. Hoje nós temos um trabalho muito forte para não deixar que os autos de infração prescrevam. E agora, quanto que nós recebemos desses autos de infração? Então, a gente está recebendo hoje multas que foram aplicadas lá de 2018, 2017, que era em torno de 200 milhões por ano. E a gente está recebendo hoje em torno de 50, 60, 70 milhões, uma média anual. Então, a gente está recebendo em torno de 30% desses autos. O nosso objetivo, lógico, é receber 30% desses 2 bilhões que a gente está aplicando em média por ano. Mas realmente não é um processo tão simples. Realmente tem que dar o direito de defesa das pessoas com relação às infrações. Agora, secretário, destes 10 milhões que eu citei no começo da entrevista, uma multa corresponde a praticamente metade, foi justamente pelo desmatamento ilegal de quase 900 hectares, mas o ato aconteceu lá em 2008, acabou prescrevendo. Mas a pergunta que fica como que é recuperada essa mata? A secretaria ela tem esse trabalho, o desmatador ele é obrigado ali a fazer algum trabalho, porque, né, claro, o valor tem que ser recebido, mas e aí na prática para recuperar isso? Como que é feito todo esse processo e a garantia de que o meio ambiente vai voltar ali e vai ser preservado também? Bom, o dano não cessa, né? Então não tem prescrição para o dano. Então a pessoa que, ao validar o seu cadastro ambiental rural, ficar constatado que ele desmatou além daquilo que ele poderia desmatar, então ele tem que recuperar na própria área. Acontece que a grande maioria dos desmatamentos que são autuados são de áreas passíveis. Então o cadastro ambiental rural, ele vai garantir ali que ele tem a reserva legal, que no caso da floresta é 80%, no caso do cerrado é 35%. E se ele desmatou mais do que esses 20% que ele tem direito, ele tem que recuperar na própria área. Isso não prescreve. Ele vai ter que carregar isso para o resto da vida. Se ele quiser regularizar a propriedade dele, ele vai ter que cumprir isso. Se ele não desmatou além dos 20%, então ele vai arcar aí com a responsabilização, no caso administrativo, mas a ação civil pública, que o Ministério Público pode entrar, também não prescreve, ele vai ter que defender isso no judiciário. Mas ele não vai ser obrigado a recuperar na própria área. Por quê? Porque ele já está garantindo ali 80% ou os 35% no caso do cerrado, que a legislação exige. Agora, secretário, há pouco tempo teve um problema aí com o mutirão ambiental, que era um trabalho conjunto da SEMA com o Ministério Público. Aí o seguinte, teve uma denúncia no Conselho Superior do Ministério Público que tinha um joguinho combinado nesse mutirão e estavam passando a mão na cabeça
dos desmatadores. E quem fez a denúncia foram vários promotores do meio ambiente. E aí? Bom, Lúcio, nessa questão... Estranho isso, não é? O que nós podemos dizer, olha, o Estado tem uma parceria com o Ministério Público Estadual, do qual nós acordamos todos os procedimentos, o que seria feito. O mutirão tem o objetivo de impedir que esse processo demore 5, 6 anos para ser recebido e que se inicie a recuperação. Então, o mutirão é um auto de infração que foi aplicado há alguns meses atrás, ou no máximo um ano atrás, ele vem para a conciliação, ele vai, então, acordar como que ele vai pagar isso, e aí, assim, exige desconto, tem desconto, a lei autoriza isso. No caso do desmatamento, pode chegar... A denúncia foi de que estavam livrando de multas, em alguns casos não precisava nem recuperar, como a Camila perguntou agora. Então, é a questão da área que ele pode deixar sem desmatar. Então, ele poderia desmatar 20% ou 65% no caso do cerrado, e aí, se ele realmente desmatou isso, o Estado vai cobrar dele a multa, mas não vai obrigar que ele recupere, porque ele desmatou dentro daquilo que ele poderia ter desmatado. Então, é uma questão de regularização ambiental, que você tem o CAR validado. Na época, existia alguns promotores que estavam participando do mutirão, que também tinham o entendimento de que, nesse caso, se ele não desmatou a reserva legal ou a área de preservação permanente, que não havia dano aí a ser acertado com o Ministério Público. Hoje, os promotores entenderam, e o acordo, na verdade, não é com o promotor, é com o Ministério Público, de que há sim um dano que o Ministério Público vai cobrar nesse caso. Então, não é uma questão de Estado ou Ministério Público, não, é uma questão de um acordo que foi feito, que poderia ser feito. Mas nós estamos seguindo esses procedimentos. Agora, o que não pode ter, não é, secretário, é acordo para passar a mão na cabeça de desmatador. Aí não pode, né? Isso não está acontecendo, Lúcio. Então, a pessoa que vai para o mutirão da conciliação... A denúncia lá no Conselho do regularizar. Ministério Público é que estava acontecendo. Então, esse é o entendimento que deve ser discutido dentro do Ministério Público, né? O nosso entendimento é que na realização do mutirão não se passou mão na cabeça de nenhum desmatador. Agora, secretário, do ponto de vista da SEMA, gostaria de perguntar ao senhor sobre uma recente obra no Morro de Santo Antônio, que até causou certa polêmica, surpresa. Primeiro, em relação à autoria, o governo havia negado, a Cinfra disse que não, depois a autoria acabou sendo atribuída à MT Park, também ligado ao governo, enfim. E a pergunta que fica a SEMA autorizou, está tudo certo ali com essa estrada, alguns moradores apontaram para impacto ambiental, outros disseram que não, que vai melhorar o turismo. E aí, o que está acontecendo com essa obra, de fato, ali, que é uma estrada, né, uma trilha, na verdade? Olha, as nossas unidades de conservação, né, nós estamos fazendo diversas obras de melhorias. O morro, o monumento histórico Morro de Santo Antônio, ele é uma unidade de conservação. Isso. Ele é uma unidade de conservação. Então, a SEMA é que tem a atribuição de gerir essa unidade de conservação, mas nós temos parceria dessas obras. Então, quem é que faz, quem é que organiza o processo é a MTPAR, até porque a SEMA vai licenciar essas atividades, licencia essas obras também, e parceria com a Cinfra nessa execução. Mas realmente contrata-se uma empresa que vai executar essa obra. Então, a SEMA deu uma licença para a realização dessas melhorias de obras de infraestrutura de turismo e visitação dessa obra, e a SEMA foi lá na vistoria e constatou que tinha sido realizado algumas coisas além daquilo que estava na licença. Então, nós suspendemos a licença até a regularização do processo. Então, a obra foi suspensa pela SEMA, já tem algum tempo, já tem umas 2 semanas, para a regularização do processo. Então, não sabemos se houve um impacto maior do que o necessário, mas só foi feito além daquilo que estava na licença, alguma atividade lá. Está previsto na obra a realização da trilha, sim, mas houve na vistoria ali a constatação que foi um pouquinho além daquilo que estava na licença. Por isso que houve essa suspensão. E assim que a gente conseguir regularizar, a gente pode voltar a autorizar a obra novamente. Secretário, recentemente teve um vídeo aí que viralizou na rede social. Numa live, o governador Mauro Mendes mostrava lá a finalização de uma obra, de uma ponte no Parque Atalaia, que vai ligar Cuiabá a Várzea Grande. E aí o seguinte, ele flagrou no Rio Cuiabá um pescador jogando tarrafa. E falou o seguinte, olha, mas espera aí, vou chamar a SEMA. A SEMA não fiscalizava lá? Bom, a gente fiscaliza todos os rios de Mato Grosso, né? Mas a gente tem mais de 500 mil quilômetros de rios do Mato Grosso. Não tem estrutura para fiscalizar tudo. Fiscalizar tudo é impossível. A gente faz realmente o máximo possível, a gente inclusive acata as denúncias, né? Eu me lembro um dia que eu estava aqui
E você tinha perguntado para mim sobre uma pessoa que tinha jogado uma rede de manhã no rio, né? Eu falei, não, foi fiscalizado. Eu falei, não, é um outro. A SEMA tinha ido lá, tinha tirado, fiscalizado, apreendido a tarrafa, na parte da tarde estava lá de novo. Mas e essa? Eu quero saber o seguinte, e essa denúncia que o governador fez? Foram lá, a SEMA foi lá? A SEMA foi lá para encontrar, mas já não estava mais lá, tá? Então, não, né? a SEMA acatou a denúncia do próprio governador, mas não estava mais lá. Estamos bem na época da Piracema, inclusive sobre esse assunto, pesca mais do que proibida, todos sabemos. Mesmo assim ocorre o ilícito. Houve um incremento, secretário, da equipe para fiscalizar? Como que está acontecendo essa fiscalização mesmo para evitar a prática desses crimes e preservar o meio ambiente? Bom, nós temos 10 unidades que fazem fiscalização da pesca aqui no estado. Então, nós temos a sede aqui, que faz a fiscalização da Baixada Cuiabana, principalmente o Pantanal. E essa equipe, ela não pode tirar férias nesse momento, então toda a nossa equipe está concentrada. Então, chega uma equipe, vai outra, e sempre a gente tem gente lá no Pantanal e nesses rios aqui da Baixada Cuiabana. E nós temos mais 9 diretorias regionais que também fazem essa fiscalização dos rios do Mato Grosso. Mas um braço muito forte que nós temos é os batalhões de polícia ambiental. Hoje são 5 batalhões, está para se instalar mais um. Eles também estão espalhados e a gente está falando do efetivo de mais de 250 homens que também fazem fiscalização da pesca. Todos eles têm estrutura de barcos, veículos com reboque para puxar esses barcos. E o nosso objetivo é sempre ter o estado dentro do rio. Agora, como eu falo, são 500 mil quilômetros, não é possível que a gente consiga estar a todo momento no lugar. Então, a sociedade, ao ver alguma coisa, denuncie, porque a gente direciona a fiscalização para onde está acontecendo o ilícito. Secretário, e aí, já estão mudando as reservas legais do lugar que elas ficavam antes, porque liberaram abrir garimpo para explorar ouro, diamante, pedras preciosas. Já começaram a mudar de lugar essas reservas legais, para não dizer que acabaram com elas? Não, nenhuma lei prevê terminar com a reserva legal. O que está dizendo é, se há uma outra área que pode ser ofertada com reserva legal, como que pode aglutinar a reserva legal daquele imóvel rural, poderia-se então abrir aquela área onde tem algum tipo de recurso a ser explorado. Outra área tem, porque pode ser em qualquer lugar, né? Então, desde que atenda às qualificações. Tem que ser dentro do mesmo bioma, tem que ter a mesma característica ecológica, então tem um conceito de critério. A compensação ambiental, ela já está prevista há muito tempo. Então, se é uma área que foi aberta, né, no passado e hoje ela tem déficit, o proprietário pode comprar, inclusive, uma área dentro de unidade de conservação para compensar aquela reserva legal. Então, a lei basicamente trata disso. Mas isso não é geral, isso é dentro do processo de licenciamento. Então, dentro do processo de licenciamento é que se vai se discutir como compensar ali um dano que possa ser causado por uma atividade de extração mineral dentro de uma área que ainda tem vegetação. Secretário, obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Muito obrigado, Lúcio. Obrigado, Camila. Obrigada. Obrigado a toda a sociedade que nos assistiu.